Fala, meu povo! Eu sei que muita gente estava esperando esse vídeo, até porque eu estava recebendo muitas mensagens e eu vou logo direto ao ponto, aquilo que interessa. Você viu que saiu lei nova mudando o Código de Processo Penal, não viu? Então, vamos lá. A lei número 15.272 de 2025. O que é que acontece? Ela altera pontos centrais do Código de Processo Penal relacionados à prisão em flagrante, à conversão em preventiva, à audiência de custódia e à coleta de DNA, de material biológico, e também a fundamentação da prisão preventiva. E vou dizer logo, isso afeta muito a rotina da defesa criminal. E o que foi que a gente teve de mudança? Primeiro, houve uma inclusão do parágrafo 5º no artigo 310 lá do CPP. Ou seja, ele trata de quando o flagrante ele pode virar uma prisão preventiva. A lei ela criou 6 circunstâncias expressas que autorizam a conversão do flagrante em preventiva. E além, obviamente, daquelas já existentes no artigo 312. Então, é importante eu dizer para vocês que essa alteração do artigo 310, que traz essas 6 hipóteses, ela inclui esse rol de circunstâncias, mas são circunstâncias que orientam, mas não obrigam o juiz a converter o flagrante em preventivo, ok? E quais são essas circunstâncias? Vem comigo. Reiteração delitiva com provas, ou seja, se houver provas de prática reiterada de infrações pelo agente. Segundo, se houver violência ou grave ameaça na prática do crime, salvo em posterior absolvição. Também, o agente já ser liberado em audiência de custódia anterior por outro crime, ou uma prática de crime durante inquérito ou ação penal em andamento. Também ele traz no 5º lugar fuga ou risco de fuga e risco à tramitação do inquérito ou da instrução ou comprometimento para as coletas de prova. Também inclui um parágrafo 6º lá nesse artigo 310, que traz uma fundamentação obrigatória específica, ou seja, o juiz ele é obrigado a examinar as circunstâncias, que são aquelas circunstâncias clássicas já do parágrafo 2º, as circunstâncias do parágrafo 5º, né, da nova lei, e também os critérios de periculosidade do artigo 312, parágrafo 3º. Ou seja, agora há uma lista expressa facilitando fundamentação da autoridade judicial e exigindo defesa mais técnica. O artigo 310-A também foi criado. Trouxe esse artigo agora, também no Código de Processo Penal, tudo essa nova lei, que traz a coleta compulsória de material biológico, ou seja, o DNA, na audiência de custódia. Olha que interessante. Agora, em flagrante por crimes graves, a coleta de material biológico, ou seja, do DNA do custodiado, passa a ser obrigatoriamente requerida pelo Ministério Público ou pela autoridade policial. O delegado, né, nesse caso. Então, a lei, ela traz hipóteses em que essa coleta ela se torna obrigatória. Quais são essas hipóteses? A coleta ela vai se tornar obrigatória no flagrante, seja por crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa, ou crimes contra a dignidade sexual, também crimes praticados por agente com indícios de integrar organização criminosa armada e crimes previstos no no artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos. E como é que funciona isso, professora? Gente, o DNA ele deve ser colhido preferencialmente na própria audiência de custódia ou até em 10 dias após esta audiência. E o procedimento, para ele ser realizado, tem que ser por um agente público treinado, respeitando a cadeia de custódia, ok? Ah, parou por aí? Ainda não, eu disse que o vídeo é grande. A gente tem também o parágrafo 3º que foi inserido no artigo 312, já vai anotando aí também do Código de Processo Penal, onde a lei ela cria critérios objetivos para aferir a periculosidade. E para mim eu entendo que é uma grande mudança, porque o Código de Processo Penal, ele agora define quais elementos objetivos devem ser considerados para aferir a periculosidade, que é o requisito central para a prisão preventiva. E são 4 incisos que ele traz aí. O primeiro diz sobre o modus operandi, ou seja, inclusive o uso de violência reiterada, grave ameaça ou a premeditação para a prática do crime. Também, se o agente participar em organização criminosa.
Também a natureza, a quantidade de drogas, de armas ou munições que foram apreendidas e também o risco de reiteração delitiva, dele voltar a delinquir, né, considerando inquéritos e também ações penais em curso, ações penais em andamento. Agora o juiz ele deve justificar a preventiva com dados concretos, não mais com frases abstratas. E por fim, a gente ainda tem a inserção do parágrafo 4º do artigo 312 do CPP, que traz a proibição expressa de fundamentação genérica, ou seja, a lei ela reforça expressamente que não cabe preventiva apenas pela gravidade do crime. E o que isso muda, professora? Olha, na prática, positivou a jurisprudência já do STF e do STJ, a gente já tem súmula, né, reforçando que não basta dizer que o crime é grave, é isso. Então não basta citar como fundamento garantia da ordem pública sem explicação, é isso que ele traz. Então o juiz ele tem que demonstrar o risco concreto ligado diretamente ao caso. É uma trava, sabe? Como contra decisões genéricas e uma vitória importante também para a defesa. E aí, minha gente, em resumo, mais critérios objetivos na lei, mais controle judicial e novas obrigações na audiência de custódia. Gostou? Salva esse vídeo e manda para alguém que é da área criminal. E me segue para mais dicas.